Carta aos Hebreus, capítulo 11, versão fácil de ler. A fé. Ora, ter fé é ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e ter convicção de que uma coisa existe mesmo quando não a vemos. Foi pela fé que aqueles que viveram no passado conseguiram a aprovação de Deus. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela ordem de Deus, de maneira que aquilo que pode ser visto veio a existir das coisas que não podem ser vistas. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, Abel recebeu a aprovação de Deus quanto às suas ofertas e foi considerado por ele como um homem justo. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado da terra para não morrer. E ele nunca foi encontrado, porque Deus o tinha tirado da terra. E as Escrituras dizem que, antes de ser levado, Enoque tinha agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, depois de ter sido instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, obedeceu a Deus e construiu uma arca para salvar a sua família. Com a sua fé, Noé mostrou que o mundo estava errado e se tornou como uma daquelas pessoas que são declaradas justas diante de Deus por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado a fim de ir a um lugar que ele deveria receber como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele peregrinou até a terra que lhe havia sido prometida, assim como um estrangeiro em terra alheia. Ele habitou em tendas com Isaque e Jacó, os quais eram herdeiros com ele das mesmas coisas que tinham sido prometidas. Ele estava esperando pela cidade que tem alicerce, que não podem ser destruídos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de ser velha demais para ter filho, recebeu o poder para ser mãe. Isso aconteceu porque ela acreditou naquele que havia feito a promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, veio uma descendência incontável como as estrelas do céu e numerosa como os grãos da areia da praia. Todos estes morreram na fé, sem jamais ter recebido as coisas que lhe tinham sido prometidas. Eles somente as viram de longe e ficaram felizes em vê-las. Dessa forma, eles aceitaram o fato de que eram estrangeiros e de que estavam somente de passagem por este mundo. As pessoas que falam desse modo mostram que estão procurando uma terra que seja a sua própria pátria. Se na verdade pensassem a respeito daquela pátria de onde tinham saído, teriam a oportunidade de voltar. Mas o que desejavam agora era uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Por isso, Deus não se envergonha delas, ou de ser chamado seu Deus, e por causa disso lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando colocado à prova por Deus, ofereceu a Isaque. Ele havia recebido com alegria o que Deus tinha prometido, mas mesmo assim ia sacrificar o seu único filho. Foi a ele que Deus disse: os descendentes que eu lhe prometi virão por meio de Isaque. Abraão reconheceu que Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho, e de maneira figurada ele tornou a recebê-lo da morte. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos futuras a Jacó e a Esaú. Pela fé, Jacó, pouco antes de morrer, abençoou a cada um dos filhos de José, e enquanto se apoiava na sua vara, adorou a Deus. Pela fé, José, quando seu fim estava próximo, mencionou o êxodo do povo de Israel,
bem como deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam durante 3 meses depois que ele nasceu. Eles fizeram isso porque viram que o menino era bonito e não tinham medo de desobedecer à ordem do rei. Pela fé, Moisés, quando já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus e desfrutar por pouco tempo dos prazeres do pecado. Ele considerou o fato de sofrer pelo Messias uma coisa muito mais valiosa do que os próprios tesouros do Egito, pois tinha os seus olhos fixados na recompensa futura. Pela fé, ele saiu do Egito e não teve medo da raiva do rei. Pelo contrário, ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Foi pela fé também que ele celebrou a Páscoa e ordenou que se passasse sangue nas portas das casas para que o anjo da morte não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como se estivesse andando por terra seca. Mas quando os egípcios tentaram atravessar, eles se afogaram. Pela fé caíram as muralhas da cidade de Jericó, depois de terem sido rodeadas pelo povo por 7 dias. Foi por fé ainda que Raabe, a prostituta, não foi destruída com aqueles que eram desobedientes, pois ela tinha recebido bem os espiões. E o que mais direi ainda? Na verdade, me faltaria tempo para falar a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jafté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles conquistaram reinos, fizeram o que era justo, receberam os benefícios que Deus lhe havia prometido e fecharam a boca dos leões. Eles apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos pela espada. Eles ainda transformaram a fraqueza em força. Foram poderosos na guerra e derrotaram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam seus mortos de volta, mediante a ressurreição. Alguns foram torturados e até mesmo se recusaram a ser libertados para que pudessem ser ressuscitados para uma vida melhor. Alguns passaram por humilhações e foram surrados, ao passo que outros foram acorrentados e colocados em prisões. Outros foram apedrejados, cerrados pelo meio e mortos à espada. Eles andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelha e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Estes homens, os quais o mundo não era digno, andavam vagando pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos buracos da terra. Ora, todas estas pessoas receberam a aprovação de Deus por causa da sua fé. Não obtiveram, contudo, o que Deus havia prometido. Deus tinha planejado algo melhor para nós, pois queria que somente junto conosco eles pudessem ser aperfeiçoados. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe!